Improbidade administrativa. A erosão estrutural dos direitos fundamentais. Lide. Quando agentes públicos utilizam a estrutura estatal para fins privados, o problema não se limita à irregularidade administrativa ou ao dano ao erário. A improbidade administrativa rompe a integridade institucional da administração pública e compromete as condições materiais de realização dos direitos fundamentais, afetando diretamente a vida social e econômica da população. Resumo: a improbidade administrativa constitui violação grave da ordem jurídica e do regime constitucional da administração pública. Regulada principalmente pela Lei nº 8.429 de 1992, ela envolve condutas dolosas que produzem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou afronta aos princípios constitucionais da administração. Sam Edison examina neste artigo a estrutura jurídica da improbidade administrativa, sua relação com os princípios constitucionais da administração pública e os impactos socioeconômicos decorrentes da degradação institucional provocada por essas práticas. A análise articula fundamentos jurídicos e doutrinários para demonstrar que a improbidade administrativa não representa apenas um desvio funcional, mas um fenômeno capaz de produzir efeitos estruturais sobre a efetividade dos direitos fundamentais. Introdução. A integridade da administração pública constitui um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. A atuação estatal encontra-se juridicamente condicionada a princípios que orientam o exercício do poder público e garantem que a estrutura administrativa opere em conformidade com o interesse coletivo. Nesse contexto, a improbidade administrativa representa uma forma qualificada de violação da ordem jurídica. Trata-se de conduta ilícita praticada por agente público ou por particular que se relacione com a administração pública e que viole princípios administrativos, gere enriquecimento ilícito ou cause prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário, contudo, não se limita à dimensão patrimonial do dano estatal. Ele lesiona a boa-fé do contribuinte e compromete garantias fundamentais de natureza coletiva e transgeracional. Desvios de recursos públicos produzem efeitos sistêmicos, geram endividamento público, exigem realocação de recursos e frequentemente implicam restrições orçamentárias em setores estratégicos. Trata-se, portanto, de uma ruptura da confiança coletiva sustentada pela tributação, cuja incidência no sistema brasileiro alcança o cotidiano da população por meio de cargas tributárias cumulativas sobre bens e serviços essenciais. Ainda que determinados tributos diretos possam sofrer isenções, a participação compulsória do cidadão no financiamento estatal permanece permanente e difusa. Nesse cenário, a reiterada violação da probidade administrativa compromete a ordem constitucional que vincula a atuação estatal aos fundamentos da República, entre os quais se destaca a dignidade humana como elemento estruturante do ordenamento jurídico. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 1º, inciso 3º, artigo 145, artigo 150, artigo 37, caput. No direito brasileiro, a disciplina normativa central do tema encontra-se na Lei nº 8.429 de 1992. Posteriormente modificada pela Lei nº 14.230 de 2021. Essa legislação estabelece as hipóteses de atos ímprobos, define os sujeitos passíveis de responsabilização e prevê sanções aplicáveis às condutas que comprometem a probidade administrativa, a configuração do uso indevido do poder público. O uso indevido do poder público ocorre quando o exercício da função estatal deixa de ser orientado pelo interesse coletivo e passa a operar segundo critérios privados ou arbitrários. No direito brasileiro, essas condutas costumam ser classificadas em 3 categorias principais. Enriquecimento ilícito. Quando agentes públicos obtêm vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Dano aos recursos públicos. Quando a conduta provoca perda ou desvio de recursos estatais. Violação dos princípios da administração pública. Quando afronta aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. Esses princípios encontram-se previstos na Constituição brasileira e incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Entre as manifestações típicas dessas práticas destacam-se
recebimento de propina ou vantagem indevida, fraudes em contratos ou licitações públicas, uso de recursos públicos para fins privados, favorecimento indevido em decisões administrativas. Essas condutas evidenciam uma distorção estrutural da finalidade administrativa, convertendo instrumentos estatais em mecanismos de apropriação privada do poder público. Fundamentos jurídicos da administração. A Constituição brasileira estabelece que práticas de uso indevido do poder público podem implicar sanções severas, incluindo perda da função pública, suspensão de direitos políticos e ressarcimento aos recursos públicos. No plano doutrinário, diversos juristas brasileiros destacam que a integridade administrativa constitui elemento central da legitimidade institucional do Estado. O jurista brasileiro Emerson Garcia, em obra publicada em parceria com Rogério Pacheco Alves, afirma que práticas dessa natureza configuram violação da ordem jurídica administrativa quando agentes públicos transgridem deliberadamente os princípios que regem a atuação estatal. Em sua obra sobre integridade administrativa, os autores observam que a violação deliberada dos princípios da administração pública compromete a legitimidade da função estatal e afeta a confiança institucional depositada pela sociedade. A jurista brasileira Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra clássica sobre direito administrativo, destaca que a moralidade administrativa exige do agente público não apenas a observância formal da lei, mas também a atuação conforme padrões éticos de boa administração. Já o jurista brasileiro Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra sobre direito administrativo, sustenta que a administração pública encontra-se juridicamente vinculada aos princípios que orientam sua atuação, sendo vedado ao agente público agir segundo critérios pessoais ou arbitrários. A articulação dessas perspectivas demonstra que o uso indevido do poder público constitui uma das formas mais graves de violação da ordem constitucional, pois compromete a confiança institucional depositada pela sociedade no exercício legítimo da autoridade estatal. Impacto socioeconômico e constitucional. O uso indevido do poder público produz consequências que transcendem a esfera patrimonial do Estado. Quando recursos públicos são desviados ou utilizados de forma irregular, a capacidade estatal de executar políticas públicas é diretamente reduzida. Infraestruturas deixam de ser implementadas, programas sociais perdem alcance e serviços públicos essenciais tornam-se menos eficientes. Esse processo gera impactos estruturais sobre a organização econômica e social, afetando a distribuição de recursos públicos e a capacidade estatal de promover desenvolvimento social. Nesse contexto, práticas dessa natureza interferem diretamente nas condições materiais de concretização dos direitos humanos. A deterioração institucional decorrente dessas condutas compromete o acesso a serviços públicos, fragiliza políticas sociais e reduz a confiança da sociedade nas instituições democráticas. A integridade administrativa constitui, portanto, condição indispensável para a estabilidade institucional e para a efetividade da ordem constitucional.